Muito boa noite. Nós estamos aqui no mais uma segunda-feira, às 19h36, dando continuidade aos ensinamentos bíblicos de princípios elementares de doutrina. Esse é um manual que tem 50 lições desde março, todas as segundas-feiras, ininterruptamente estamos aqui, ou pelo YouTube, ministrando essa série de ensinamentos bíblicos, né? Desde o pecado original, o plano de salvação, batismo nas águas, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Estudamos aí 4 quartas-feiras sobre cura, saúde e libertação, junto com Paulo Barreto, presbítero na igreja de Araraquara, interior de São Paulo. Foi muito bom, tá tudo lá no YouTube, Rai Barreto, sempre Rai Barreto. Lembrando que toda essa ministração, desde março, as 24 lições, estão na área de membros do meu blog. É só acessar meu blog, raibarreto.com.br, você vai ver o menu lá, área de membros. Você cadastra um nome de login, é um único nome com letra minúscula, seu melhor e-mail e sua senha. Lá você vai poder imprimir esse manual em formato A4, onde você tem espaço para fazer anotações. Então, são 6 meses, né? Teve esse 24 segundas-feiras, agora a 25ª segunda-feira. Então, tá tudo lá. A intenção nossa, nunca esqueça, eu sou uma pessoa muito focada, é fazermos discípulos, sermos discípulos e fazermos discípulos. Ok? Então, ore para ser sal da terra, luz do mundo, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, transmitido e ensinado. Então, esse é o nosso propósito. Então, nós temos um material aqui muito bom, muito amplo. Eu publiquei ontem no meu blog um artigo muito importante. O título dele é A Bíblia, o antídoto contra a corrupção. Você vai ver que na igreja, ou na cidade, no país da Escócia, houve um grande avivamento. E eles seguiram, em todas as igrejas da Escócia, um manual com 52 lições em todas as igrejas. Então, aquela nação foi educada nos princípios bíblicos, não matarás, não roubarás. Por isso que se reflete até hoje como um dos países com menor índice de corrupção do mundo, por causa da influência da palavra de Deus numa nação. Acesse o meu blog, A Bíblia, o antídoto contra a corrupção. Vai lá no meu blog, eu publiquei hoje pela manhã, fiquei até 2 horas da manhã, escrevendo, pesquisando, consegui este manual, esqueci o nome dele agora, de 52 lições em português, disponibilizei para quem quiser, para você ver o que era ensinado pelos nossos pais reformadores, como a reforma protestante de Lutero, Calvino, Wesley, Wycliffe e outros, na Escócia, Inglaterra, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, a influência na Índia, na África, na Ásia, tá? Tem tudo ali para você entender a nossa origem. Nós continuando tendo o ministério da reconciliação, nós continuamos sendo sal da terra e luz do mundo. Então eu estou tendo muito cuidado em colocar no meu blog, de forma condensada, todos esses ensinamentos para ser uma referência para nós. E quando você começar a fazer discípulo, você vai poder ouvir esses ensinamentos, como já tem sido feito aí na Inglaterra, pela Ana, né? Já tem sido feito por muitas outras pessoas. Tá ok? Vamos lá? Crescimento e desenvolvimento na sua vida em Cristo, no seu caminhar com Deus. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura,
sabedoria ou conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. Então Jesus crescia fisicamente, intelectualmente e principalmente em graça, em bondade, em comunhão com o Pai. Da mesma forma, todos nós, depois da nossa conversão, o nosso novo nascimento, precisamos ser alimentados, cuidados por uma igreja neotestamentária para que haja o nosso desenvolvimento em Cristo. Eu fico muito preocupado, por isso que é importante a gente estar recebendo esses ensinamentos, que as pessoas cresçam, se desenvolvam na sua vida em Cristo com anomalias espirituais. Eu vou falar isso, com carências, né, de vitaminas F, fé, vitamina G, graça, vitamina J, palavra da justiça, vitamina A, de amor. Então, muitos cristãos se desenvolvem com carências na sua formação cristã. Por isso que nós precisamos ter um ensinamento inteiramente bíblico. Uma das coisas mais importantes que os novos cristãos devem saber é que não podem aprender e compreender toda a Bíblia de uma vez. Que revelação e conhecimento mais profundos são, às vezes, retidos ou guardados até que estejam capacitados para recebê-los. Então, João, no Evangelho de João, capítulo 16, se você tiver com suas Bíblias, você já pode ir adiantando, eu só leio os textos em negrito. Jesus fala assim, no seu último momento com os seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer ou ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Não só ensinamentos, como coisas que nós iríamos passar. Particularmente, como igreja e como mover de Deus. Você vê, por exemplo, o livro de Apocalipse, o apóstolo João, eu tenho um estudo completo do livro de Apocalipse lá no meu blog. João fala as coisas que são, que já estavam acontecendo, apostasia, etc., e que haveriam de acontecer na história da humanidade e na história da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, os apóstolos, o apóstolo escreveu 2 terços do Novo Testamento sem ter conhecido Jesus pessoalmente. Mas nas suas cartas ele escreve: isso eu recebi do Senhor, através do Espírito Santo. O Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. No versículo 25 a 27, Jesus conclui: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, de parábolas. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Abba, Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Ok? Então, o Paráclito, a palavra parácletos, nós já vimos isso. Pará é aquele que está do lado, pará. Está do lado. Kletos é aquele que nos incentiva, que nos anima, que nos estimula, que nos impulsiona.
Então o Espírito Santo é mais do que um consolador. A palavra consolador, no grego do Novo Testamento, significa isso. Estimula, levanta você da cama. Não tem depressão quem tem o Espírito Santo e os dons do Espírito. Ele traz o ânimo, a força, o poder, o vigor. E recebereis poder, dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Um dos pontos notáveis no ministério de Jesus era a maneira pela qual ele ensinava, cuidando em dar ao povo apenas o que este era capaz de receber. Então, quando nós estivermos discipulando, ou mesmo ministrando aos nossos filhos e novos convertidos, nós precisamos ter essa sabedoria, para que a gente ensine aquilo que a pessoa é capaz de absorver, abstrair, entender e praticar. Não adianta você ensinar coisas, né, soberanas, sobrenaturais, se aquela pessoa não tem a capacidade ainda de aprender e praticar, porque toda a palavra de Deus tem que ser praticada. Não fica querendo encher o ouvido de novidades com a pessoa, porque ela precisa começar a ter as experiências dela com Cristo. Eu vou mostrar isso mais adiante, no próximo tópico. Eu queria que todos vocês, se tiverem com a Bíblia, abrissem Hebreus capítulo 5, que é o versículo básico, 5:11 a 6:3, deste manual. E eu quero frisar algumas coisas aqui, importantíssimas neste assunto aqui. Tá ok? Então, lógico que existem muitos questionamentos de um novo convertido, né? Com quem Adão se casou, ou Caim se casou depois que matou Abel. Eu vou estar ministrando domingo para os jovens. Já fica aqui o convite. Vai ser só para os nossos jovens, mas eu vou pedir para os cooperadores, viu, Anilise? A Anilise está aqui, acho que o Marinho não deve estar, não. Eu vou pedir para eles liberdade para convidar todo mundo aqui para a conferência de domingo, acho que é 4h. A origem do homem. Um estudo sobre o livro de Gênesis. Vou mostrar para vocês, baseado na Bíblia, que existiu uma espécie humana antes de Adão. Então, todos estão convidados para ouvir essa mensagem dirigida aos jovens. A gente vai falar sobre Darwin. Será que existe a teologia, a teoria darwinista da evolução? Será que é verdade? Com quem Caim se casou? Então tá aí. Eu vou botar aqui no grupo. Tá legal? Ponto 2. Há uma bênção para o mordomo que ministra os alimentos no seu devido tempo, segundo a capacidade dos crentes para recebê-la. Aqui a parábola do mordomo. Paulo também retinha o alimento até que eles estivessem capacitados a recebê-lo. Vamos abrir Hebreus 5:11. Hebreus 5:11 a 6:3. Criacionismo evolutivo, é esse nome esquisito aí. O ser humano complica as coisas de Deus, né? Então tá aí, domingo, acho que é 4h. Eu vou mandar o link, é uma outra sala de conferência igual a essa. É uma sala para jovens. Os jovens ficam muito, quando chegam na faculdade, eles começam a ver os ensinamentos na faculdade, na escola, e acaba mexendo na fé deles. Mas eu vou dar uma aula bíblica, né, a respeito da espécie humana antes de Adão. Como Adão foi criado, Eva, etc. Vai demorar 1h e pouco. Vamos lá? Hebreus 5:11 fala assim: a este respeito, que respeito? Todo texto tem um contexto. O livro de Hebreus, que eu creio, e o irmão aí falava também que é o apóstolo Paulo, não tenho tempo para explicar porque eu acho que é o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui para os hebreus e vinha falando do ministério sacerdotal de Melquisedeque, que é uma revelação muito importante, porque Pedro fala que todos nós
fomos constituídos um sacerdócio real, nação santa. Quando Lutero encontrou esse versículo de Pedro, houve uma revolução na Alemanha. Todos nós temos o ministério sacerdotal, está lá no meu blog. E quando Lutero percebeu isso, então, peraí, se todos os cristãos são sacerdotes, todos têm acesso a Deus. Eu não preciso de intermediários, nem santo, nem Maria, nem outro. Os 5, né? As 5 teses de Lutero, os 5 solos, solamente Cristo, solamente a Bíblia, solamente a fé, somente a graça, e somente as Escrituras. Os 5 solos, solamente, apenas. Então, todos têm que ter acesso a Deus. Então, todos são adoradores. Então, na igreja vigente, católica, apostólica romana, só quem cantava nos cultos eram os sacerdotes e cantava em latim. Então, Lutero começou a escrever hinos. Castelo forte é o nosso Deus. Né? E começar a colocar hinos em alemão na mão das pessoas. Então, todos se tornaram adoradores. Todos me conhecerão, é a promessa em Hebreus, do menor ao maior. Segundo, se todos são sacerdotes, todos têm que ter a Bíblia na mão. Então, Lutero trabalhou para colocar a Bíblia na mão de cada camponês e o inário, dentre outras coisas. Então, começou o quê? A abrir o entendimento das pessoas. Então, é muito importante essa revelação do sacerdócio. A este respeito, temos muitas coisas, irmãos, que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios. Essa palavra tardio no grego é lentos em ouvir, lentidão. Pois com efeito, quando deveria ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Está aqui o título desse manual, ou dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Então, a palavra da justiça, a revelação que Cristo nos justificou, é uma palavra para pessoas maduras. Lutero pregou a salvação pela fé, a graça de Deus e a justificação. Então, o entendimento sobre a fé, sobre a graça, não é por obras, não é por merecimento, mas é pela aceitação. Eis que estou à porta e bato. Né? A palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele veio ao mundo e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos salvos não por obras, não por esforço, mas porque recebemos a graça. E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai, fala em João, capítulo 1, versículo 14 em diante. Portanto, a palavra da fé, isso já foi restaurado, gente. Fazem 503 anos, foi em 1517, Martinho Lutero. Agora, em 1917, foram 500 anos. Pelo tempo decorrido, nós já deveríamos viver plenamente a palavra da fé, a palavra da graça, o evangelho da graça e a palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, tá vendo? Então você recebe leite, mas tem que praticar a palavra. Aí, ó, sola fide, sola escritura, sola Cristo, somente Cristo, não existe outro intermediário, sola gratia e sola deu glória, somente Deus. É isso aí, bem lembrado.
São os 5 solos. Faz 500 anos essa revelação. E tem cristãos que até já esqueceram, na própria Alemanha. Continuando, capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base, o fundamento. Então, qual é o fundamento da nossa fé? Observe aqui no capítulo, versículo 2 do capítulo 6, que ele associa dois assuntos. Dois. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Observe que ele não está falando de arrependimento de pecados, está falando de arrependimento de obras mortas e a sua fé na graça. Obras mortas para querer agradar a Deus, para querer alcançar a salvação. Se arrependa, mude a sua maneira de pensar com relação às obras mortas. Tenha fé em Deus, aí está a salvação. Então preste atenção. Como eu falei no início, eu fico muito preocupado, irmãos, com a deficiência da formação da fé dos cristãos. Muitos cristãos não têm uma experiência genuína de arrependimento. Muitos cristãos, se você não tem uma experiência genuína do arrependimento e de obras mortas e da graça de Deus, Satanás vai usar muito a autocondenação como usou com Lutero. Por isso que Lutero teve a revelação do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e da graça de Deus. Então, muitos cristãos são derrotados por Satanás pelo espírito de acusação. Nós vimos na semana passada. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é o advogado que nos acusa diante do Pai. Tá? Então, nós precisamos ter uma revelação muito clara, muito abalizada sobre o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e da salvação pela graça. Isso nos livra. Todo o livro de Hebreus, do capítulo 2 ao 5, fala da cura da culpa. Leia o livro de Hebreus, que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento não eram suficientes para purificar a consciência do adorador. A consciência de culpa. Por isso que lá no capítulo 9 de Hebreus, ele fala assim, 9, no 10, né? Tendo, pois, irmãos, quer dizer, ele conclui, no capítulo 1, eu estou fazendo um estudo completo do livro de Hebreus, só que eu não concluí. Acusação. Ele é advogado, porque a Bíblia é um livro jurídico, né? Deus é o juiz, nós temos Jesus, nosso advogado, e temos o Satanás, o acusador. Então, o livro de Hebreus fala muito sobre isso, fala que Cristo é superior, e aí ele conclui aqui no capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ele fala, aproximemo-nos com sincero coração, sem cera, coração sem cera, sem acusação, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Então, o sangue de Cristo nos purifica da má consciência, da culpa. A culpa destrói 90% dos cristãos. Você tem que ler o livro de Hebreus 10 vezes. Se você quiser, até adianta esse estudo, mesmo sem estar concluído. Eu tenho o maior prazer, né? Ok? Então, encerrando no capítulo 6, arrependimento de obras mortais, a fé em Deus, o ensino de batismos, no plural, e da imposição de mãos. O batismo nas águas é pela imposição de mãos. O batismo no Espírito Santo pode vir pela imposição de mãos. O batismo no corpo vem pela imposição de mãos. Então, existem vários batismos.
várias experiências de morte e ressurreição, fim de um ciclo, início de um ciclo, que nós precisamos passar no nosso caminhar com Deus. E por fim, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso farei, diz o Rai, se Deus permitir. Então tá aí, a semana que vem a gente já vai tratar sobre ministração pessoal e sobre os dons espirituais, gente. Os bebês em Cristo desejam leite não adulterado. Cuidado que tem gente que fica colocando açuquinha, entendeu? É chamado o evangelho água com açúcar, leite com açúcar. É só prosperidade, né? Hoje Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção lá, assim que eu acordei. Assim que eu acordei já é uma bênção. É um novo dia. O sol brilhou. E eu estou sempre debaixo da bênção. Não tem uma bênção especial. Então fica assim, Deus tem um plano para a sua vida. Vê lá o artigo que eu fiz no meu blog. Deus tem um plano para a sua vida. Tem um plano para todos nós. Eu não sou especial. Ok? Então eu fico muito preocupado com esse evangelho água com açúcar. Né? Nós precisamos desejar o genuíno leite da palavra. Genuíno significa original, sem falsificação, sem adulteração, sem mistura, sem morte na panela, com um espírito cheio de graça, de amor, de verdade, né? E sem querer receber nada em troca. Porque de graça nós recebemos, de graça nós compartilhamos. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala assim: despojando-vos, portanto, de toda malícia e dolo ou engano, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente. Eu gosto dessa. Amém, tríplice eternamente. Wagner e Cristina, São Carlos, São Paulo. Tem muito paulista aqui, hein? Cadê os nordestinos? Quem é nordestino? Diga aí, olha eu aqui, olha eu aqui. Olha eu aqui. Vai lá, Eli, nordestino, maranhense. Eu, Mateus, Peniluca, Salvador, Diva, Recife, Jane São Luís, Paulo Barreto. Paulo Barreto é desertor, né? É baiano que mora lá. Elisângela, Gil Denise, Início de Salvador, Zé Abude, libanesa. Olha o Gutenberg, oh Gutenberg. Que bom tê-lo aqui. Gutenberg foi meu cliente aqui em Garanhuns, na área de informática, de ter uma empresa de produtos de prótese, né? Aí meu irmão Paulo Barreto é médico ortopedista, Gutenberg. Que bom saber que você está aqui. Gutenberg, assim que acabar a pandemia, se você quiser, a gente podia fazer um estudo dessas mensagens aí para você, para sua esposa. Pode convidar os amigos aí na sua casa. Viu? Eu posso ir agora, porque mantendo 1,5 m de distância, eu fico sem máscara, viu? Viu, Gutenberg? Eu vou ligar para você, mas fica à disposição. Tem Ivo aqui, o presbítero aqui de Garanhuns, tem o Crisósio. A gente poderia fazer um culto aí na sua casa. A Cássia também está aí, a Cássia Leitão de Almeida. Então tá aí. Viu, Gutenberg? Fica à vontade. Ir lá, a gente orar, né? Eu gosto muito do seu, da sua esposa, dos seus filhos. Os filhos do Gutenberg estudaram na mesma escola. Do Noah, meu filho. Então tá aí, olha que coisa linda, gente. Desejai ardentemente. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. É uma outra coisa que a gente tem que se preocupar. Lá em Amós, se eu não me engano, fala assim: mais uma vez trarei fome à terra. Fome não de comida, sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então o mundo está carente das palavras de Deus, do amor, da salvação. Esta é as boas novas que nós temos que anunciar. Deus amou e deu
gratuitamente, graciosamente, bondosamente o seu filho para nos tirar das drogas, da doença, da maldade, da impiedade, como ele fala aqui, né? Hipocrisia, inveja, maledicência, dolo, engano, maldade. Desejai ardentemente. Já viu como é que a criança deseja ardentemente? Você sabe que Deus colocou as cordas vocais da criança com essa entonação grave por uma questão de sobrevivência. Quando a criança chora, você ouve no quarteirão, meu amigo. Acorda qualquer mãe, qualquer pai. É uma defesa da natureza. Então grite e deseje ardentemente, como criança recém-nascida. Ela só para de chorar quando recebe o peitinho da mamãe. Não tem outra solução. É esse espírito que Deus quer que a gente venha nutrir. Essa fome por Deus. Ter uma experiência com Deus. Nós não podemos ser cristãos superficiais. Nós precisamos desejar conhecer o Senhor, ter uma revelação da palavra, né? E ter a palavra viva no coração. O genuíno leite espiritual. Para que, por ele, quer dizer, pelo alimento, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experimentado que o Senhor é bom. Tem um salmo lindo que fala assim: vem e vede, provai e vede que o Senhor é bom. Gênesis capítulo 1, tudo que Deus criou, ele falou, e era bom. E era bom. Quando ele criou o homem, falou, e era muito bom. Então Deus é bom, fala lá em Tiago. Agora a maldade entrou pelo homem. Tudo que você vê de mal no mundo, o culpado é o homem. Por isso que a nossa restauração vai produzir a restauração de toda a humanidade, como fala Romanos capítulo 8. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia e ansiedade, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi colocada em futilidade, não por si mesmo, mas por causa daquele que a sujeitou. Não somente ela, mas nós também gememos no nosso íntimo, até recebermos a vivificação dos nossos corpos mortais. Amém? Portanto, a pura palavra é um dos melhores e maiores meios para o crescimento espiritual. Como eu falei, olha, nós precisamos ter um crescimento na fé, na palavra da justiça, no arrependimento de obras mortais, na graça, na salvação, no Espírito Santo. Quantos absurdos existe a respeito às coisas espirituais. Paulo fala em 1 Coríntios 12, a gente vai ver daqui a 2 segunda-feira, com relação aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Já faz 2020 anos, 2000 anos que Paulo ensinou isso. E os cristãos continuam sendo ignorantes com relação aos dons espirituais. Então nós precisamos receber a palavra viva, a palavra apostólica, que nos liberta do engano e etc. E por isso que eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando e registrando tudo isso. Quando a palavra de Deus habita no crente, ele cai do estágio de bebê, cresce e logo ingressa no estágio de jovem. Eu quero ler esse texto para vocês. Muitos cristãos leem esse texto. Eu acrescentei aqui, 1 João 2, 12 a 14. Se você tiver com sua Bíblia, eu espero um pouquinho aí. Se tiver no celular, não sei se dá para ver. 1 João 2, epístola do discípulo amado. A palavra João significa Deus é gracioso. Deus é bondoso. João fala de 3 idades espirituais: filhinhos, jovens e pais. Então fala assim: filhinhos, eu vos escrevo
porque os vossos pecados, no grego tem, porque todos os vossos pecados, a versão de King James também fala isso, todos os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus, por causa do seu nome. Observe o assunto que João trata com o filhinho, o novo convertido. O novo convertido está passando por uma experiência de libertação do pecado, da vida passada. Por isso que eu falei, nós precisamos ministrar com muito amor, graça, fé, a palavra da justiça para os pequeninos em Cristo. Porque é aqui que Satanás vai acusar ele e vai que nem Faraó vai alcançar ele para levar de novo para o Egito. Então, qual é o grande problema? Qual é o grande conflito que o novo convertido está passando? Os vossos pecados foram todos perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o início. O pai, o maduro espiritual, é aquele que conhece o Abba Pai. Lembra que Jesus falou? Haverá um dia em que você não pedirá nada, mas vocês conhecerão o Abba. Nós precisamos batizar todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas têm que ser batizadas nas águas e ter a consciência de que ele é uma nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos acusará? Quem nos acusará? Se é Deus que nos justifica. Romanos fala sobre isso. Lutero pregou isso durante anos. A justificação. É Deus que me justifica. Romanos capítulo 4. O dom da justiça. O dom da justiça. A palavra da justiça. Quando Satanás foi tentar Lutero estava traduzindo a Bíblia, e Satanás apareceu ou em sonho ou em visão, ou na imaginação dele, ou com dardos, com uma lista dos pecados de Lutero. Lutero pegou o tinteiro, a tinta do tinteiro, que ali era caneta de pena, pegou o tinteiro e jogou assim, ó. Tudo isso aqui, todos os meus pecados foram perdoados. Ok? E o pai já conhece o pai. Agora, qual é o problema do jovem? Os jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, a criança em Cristo está naquela fase de sair do Egito, de se livrar da natureza carnal. O jovem já está enfrentando o diabo, a batalha espiritual. E o pai é aquele que conhece o pai. Agora, observe que no versículo 14, João volta a falar dos três. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha aí. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus. E vos escrevi porque sois fortes, jovens, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Então tá aí 1 João. Beleza aí, né? O som tá bom, né? Nós estamos aqui com 88 conexões. Tá pouco, a nossa média é 120. Tem pessoas aí que... Por isso que eu quis voltar aqui para a sala de conferência, porque eu senti no meu espírito um pouco de dispersão daquilo que a gente estava fazendo desde o início do ano. Eu senti algumas pessoas sendo dispersas. E como um bom pastor, eu fiquei preocupado. Nós precisamos voltar à nossa disciplina, o nosso foco. Nós vamos estar ministrando aqui até março do ano que vem. Nós estamos só com 25 lições, tem mais 25. Ok? Vamos lá, eu quero ler 2 textos aí com vocês. Ó. Os elementos espirituais da vida do crente certamente crescem. Preste atenção nesse texto que é muito importante. Tudo na nossa vida tem que crescer, nossa vida em Deus. Os elementos espirituais na vida do cristão certamente crescem.
Note que a fé e o amor precisam crescer como um fermento, se expandir, alargar o espaço da sua tenda. Cristo crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. O que é que significa diante de Deus e diante dos homens? Ele crescia tanto espiritualmente como naturalmente. Tanto crescia no mundo de Deus como no mundo dos homens. Espiritualmente e naturalmente. Cristo foi crescendo e se desenvolvendo. Nós também, em Cristo, temos que nos tornar filhos, jovens e pais. Temos que chegar ao estágio de maturidade espiritual, a estatura da plenitude de Cristo. Observe esse texto aqui, de 2 Timóteo, capítulo 1. Desculpa, 2 Timóteo. 2 Tessalonicenses 1, 3, fala assim, ó. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Então, o que é fé? A fé é a convicção, a certeza de que a palavra de Deus é a verdade, do que Deus falou é a verdade. Certeza de que fatos que não se veem. A fé é a substância, é o gradualismo, é a matéria-prima de coisas que vão ser trazidas à luz. Pela fé, tudo veio à existência, disse Deus, haja e houve. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A fé é a capacidade criativa de Deus em nós. Anote aí na sua literatura. Quem está com ela impressa. A fé é a capacidade criativa de Deus em nós. Fé é mais do que esperar uma coisa que vai vir à existência. Fé é a capacidade de colocar em movimento, em criar todas as coisas. Quando os profetas profetizavam, nem sempre eles estavam pré-dizendo, eles estavam criando. Ok? Deus falou lá para o profeta, profetiza Jeremias a esses ossos secos, profetiza aos tendões, profetiza a pele, e aquele grande exército viu a luz. Isso é que é fé. É a substância que cria as coisas visíveis a partir das invisíveis. Então, fé é mais do que esperar algo que não existe. Fé é a capacidade divina de dizer, haja, e será dito. Se você olhar para um monte e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito conforme a sua capacidade criativa divina. Fé, que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé cresça sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros. Ok? Agora, olha esse texto de Filipenses. Filipenses está antes de Colossenses aí. Filipenses, eu estudei essa palavra que eu vou ministrar para vocês quando eu tinha 27 anos. Filipenses 1:9. Olha que revelação. Eu ministrei em São José do Rio Pardo, quando eu estive visitando a igreja, na realidade em Mococa. Quando eu tive, que memória, o Espírito Santo me lembraria de todas as coisas. Depois tem gente que diz que eu não tenho memória. Quando eu estou debaixo da unção do Senhor, eu lembro de tudo. Tinha uma pessoa que entrou na reunião bêbada. Eu estava com a Adiel Almeida de Oliveira, visita da equipe apostólica. Saímos do Hebron, de uma escola de profetas, Ribeirão Preto, Salles de Oliveira, e fomos visitar a igreja de Rio Pardo e de Mococa. E o Adiel pediu para eu dar uma palavra.
Aí eu abri a Bíblia aqui, ó, acho que eu devia ter uns 27 anos. Filipenses 1:9, olha que coisa linda. E também faço esta oração. Sônia sempre lembra. Sônia, foi a primeira vez que eu fui. Eu não era nem presbítero, né? Eu era recém-chegado nesse caminhar com Deus. A Adiel falou para mim, você tem uma palavra que queima a roupa, né? Aí eu abri esse texto aqui que eu estava meditando naquela época e fala assim, olha que coisa linda. E também faço essa oração, diz o apóstolo Paulo, que o vosso amor aumente, cresça, mais e mais. Como que o nosso amor aumenta mais e mais? Aqui tem duas chaves. Em pleno conhecimento e toda a percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, sem cera, honestos, inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Então, como é que você faz para que o amor cresça? O amor tem dois ingredientes. Pleno conhecimento, lembra que a gente já estudou a palavra epignose, conhecimento por revelação. Quanto mais eu tenho revelação de Deus, que é amor, e quanto mais eu tenho percepção de Deus, mais o amor cresce na minha vida. Que o vosso amor cresça mais e mais. Em pleno conhecimento, revelação e percepção. Quanto mais eu tenho revelação e percepção de Deus, mais o amor dele cresce, porque conhecer é ser, de alguma forma, igual ao objeto do conhecimento, diz o filósofo Aristóteles. Conhecer é ser, de alguma forma ou de outra, como o objeto do meu conhecimento. Então, quando eu conheço Deus, é isso que a gente vai ler agora, inclusive, nos próximos. Quando eu conheço Deus, algo da natureza divina é impartida para o meu coração. Jó não conhecia a misericórdia de Deus. Com tudo o que ele passou lá em Nínive, ele falou, olha, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve uma revelação da misericórdia e da graça de Deus. E Jó foi transformado no final da vida dele. Eu tenho um estudo de Jó, depois eu vou um dia colocar completo. Se você entender o que significa cada um dos amigos dele, você vai entender muita coisa interessante. Ok? Então, quando eu tenho uma revelação de Deus, epignose, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. E o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Agora, você quer amar mais um irmão ou uma irmã? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e percepção. Essa é a chave para você amar mais as pessoas. Agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. No dia que você tiver uma revelação de quem é aquele irmão em Cristo e tiver essa percepção, o seu amor por ele vai crescer. Você já teve essa experiência de impor as mãos sobre um irmão e Deus revelar o espírito dele? Você já teve essa experiência? Eu tive algumas delas, mas a maior e que mais me marcou foi quando eu morava em Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, e o nosso irmão Adalto Martins, nosso presbítero e apóstolo, eu estava frequentando aquela igreja, eu era novo naquela comunidade, e eu vi o Adalto ministrar a palavra, e um dia eu pedi a Deus, me revele quem é esse pastor, quem é esse homem. Aí num dia, sem programação, o Adalto estava lá na frente da igreja de Senhor do Bonfim, naquela igreja que tinha a escola do reino,
Aí ele estava, né? Adalto tinha aquela coisa de adorar, de se encurvar, né? De muita humildade, muito quebrantamento diante de Deus. Quando eu impus as mãos sobre o Adalto, eu vi o Adalto diante de Deus. Você já ouviu aquela voz? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer? Naquele dia eu vi o Espírito e a qualidade do Espírito do Adalto diante de Deus. A partir daí, pleno conhecimento e percepção, o amor de Deus cresceu no meu coração por aquele irmão. E eu convivi com ele. Né? Ele é tio da minha esposa. Foi, né? Adalto é falecido. E conhecia os defeitos naturais, mas daqui para frente, a ninguém, nem a sua esposa, nem seus filhos, conheceis segundo a carne. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, nós estávamos passando muita dificuldade com relação ao meu filho do meio, Thomas, personalidade, ele estava numa fase assim muito complicada, e eu não sabia como lidar com ele, com a rebeldia dele, a ira, alguns problemas que ele estava passando. Isso estava me irritando, eu estava agindo muito no nível da carne e da alma. Aí um dia eu parei e falei, Deus, a minha abordagem para com meu filho está totalmente errada. Me revele quem ele é. Que o vosso amor cresça mais e mais em pleno conhecimento, revelação e toda a percepção do espírito, da natureza da pessoa. E um dia Deus me revelou quem era o Thomas. E agora faz 2 anos, ele começa a manifestar aquilo que Deus me revelou que era o espírito dele. Um cara manso, né? E etc, etc, etc. Então tem uma revelação do seu marido, tem uma revelação da sua esposa, tem uma revelação de cada um dos seus filhos. Não se relacione, porque Satanás é o pai da mentira. Ele vai mostrar uma pintura errada. Ore, peça, Deus, abra meus olhos, me dê que o meu amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, conhecimento espiritual e toda a percepção. Me mostra, Senhor, a tua mente, o teu coração. Quem é esse irmão? Quem é Jacó? Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro, tu és pedra. Simão, filho de Barjonas, tu és pedra. Pedro era um cara inconstante e Cristo viu nele uma pedrinha, né? Amém? Então, gente, a Bíblia é prática, isso não é teoria, tá? Vamos viver essas realidades. Peça a Deus, ore, peça uma revelação. 2 Pedro 3,18. Deixa eu beber aqui um pouco mais água. Tá rápido aí ou tá lento? Aí a Mirinha de Araraquara. Quem é a Miriam? Quem é o Paulo Barreto? Quem sou eu? Eu tenho uma palavra dos nossos apóstolos, que ele fala assim, a maior tristeza de um casal é você conviver com ele 20, 30, 40, 50 anos e nunca ter conhecido ele no espírito. Já pensou? Você convive com o seu marido faz 30 anos. Eu tenho 31 anos de casado. E você não conhecer quem é sua esposa? Que o vosso amor cresça mais e mais em revelação e percepção. São os 2 ingredientes do amor. Essa foi a palavra que eu ministrei em Mococa. Acho que eu tinha 27 anos de idade. Então, 2 Pedro 3,18 fala assim. O Espírito Santo nos lembraria todas as coisas, hein, Sônia? Mocinho, hein? Estou com 58, com essa cara de menino. O pessoal diz, por que eu tenho essa cara de menino? Eu disse que eu sou baiano. Isso aqui, ó, é água de coco na veia e azeite de dendê, que dá essa pele lisa, brilhante. Baiano toma água de coco na veia
e azeite de dendê que tem vitamina C. É uma das maiores concentrações de vitamina C, é o azeite de dendê. Ô, Diva, sai e entra aí. Saiu a imagem da Diva. Salterapolitana, isso aí. Olha lá, 2 Pedro 3,18, tá bem descontraído, né? Fala aqui, fala assim, ó. Pedro fala, lê esse texto de Pedro aqui que é muito interessante. Ele fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você meditar hoje. Se quiser me responder no WhatsApp, pode me responder. Fora o salitre do mar, né, Paulinho? O sal. Ó, vou ler de novo esse versículo e deixar para você meditar. Se você meditar nesse versículo aqui, você vai ser uma nova criatura. Ele fala assim, Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que é que tem a ver a graça com a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é que tem a ver a compreensão da palavra da graça, do evangelho da graça, com o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Antes crescei na graça e no conhecimento. E Jesus Cristo crescia em estatura, graça e conhecimento. A graça vem antes do conhecimento. Então tá aí para você meditar. Antes crescei na graça. A graça abre o seu entendimento para conhecer a Jesus Cristo. Porque ele, em 1 João 1,14, fala, era cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade, a graça e o conhecimento de Deus, da natureza de Deus, amorosa, graciosa e bondosa, estão ligados. E Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Desculpe, Jesus é ao contrário, conhecimento e graça. Então Pedro cresceu. Você acha que Pedro não teve uma revelação da graça? É isso que ele fala anteriormente, ó. Porque o nosso irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito de assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensatos deturpam. O que é que os ignorantes e insensatos deturpam? Da doutrina de Paulo? O evangelho da graça. Maravilha. Regularidade na frequência à igreja local é valiosa, especialmente na época de provação. Hebreus 10, 22 a 25 fala, não deixeis de congregar, quanto mais vede que o tempo se aproxima. Portanto, para o seu crescimento espiritual, é muito importante você frequentar assiduamente uma igreja local. Tá legal? Senão você vai ficar fora de forma. Quando você deixa de ir 1 a 2 reuniões na igreja local, por um motivo não justificado ou justificável, você perde a forma, porque Hebreus fala, para que vos estimuleis ao amor e às boas obras. Então a congregação nos estimula. O ser humano precisa de estímulo. Um meio importantíssimo de crescimento e progresso espiritual são os ministérios divinamente ordenados, os enfermeiros espirituais, para nutrir e ministrar aos quem. Depois você lê Efésios capítulo 4, 16, 11 a 16. Né? Cristo subiu aos céus,
Fala lá esse texto. E desceu e deu dons aos homens. E ele mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres, a fim de equipar o corpo de Cristo, para que cada um efetue o seu ministério, para que deixemos de ser crianças e cheguemos à estatura da varonilidade. Então, graças a Deus aos ministérios, não só os ministérios fundamentais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas todos os ministérios do corpo de Cristo, o ministério de socorro, de visitação, o ministério das crianças, né? O ministério de cura, o ministério de visita, o ministério de socorro na Bíblia, existe N variedades. Socorro aos idosos, aos necessitados, aos famintos, às viúvas, aos órfãos. Veja lá como Wesley criou os primeiros orfanatos lá na Europa. Foram criados pela Reforma Protestante, os orfanatos, a casa dos idosos, a casa dos peregrinos, dos desabrigados. Tudo é cultura protestante. E a nossa cultura ocidental é baseada na cultura da Reforma Protestante. 19, aí eu tirei alguns tópicos, por isso que está fora de ordem. Um segredo para o crescimento. Preste atenção. Não crescemos por nossos próprios esforços, mas expondo-nos à operação do Senhor e à sua palavra. Assim Deus opera a transformação e o desenvolvimento em nós. 2 Coríntios 3, 18, isso aqui é chave. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Se você quiser saber mais sobre a glória de Deus, vai lá no meu blog. Temos tudo completo sobre a glória de Deus. Muitos cristãos não entendem o que é a glória de Deus. A glória é a natureza, é o caráter. Que o vosso amor cresça mais e mais em revelação. Então, quando você tem uma revelação, quando você contempla o Senhor, essa é a maior fonte de transformação da natureza. Saulo se tornou um Paulo quando contemplou a glória de Cristo. Isaías foi transformado instantaneamente de uma pessoa maldizente como uma boca de Deus. Amém? Transformações instantâneas. É claro que nós precisamos ter muitas outras transformações instantâneas. Em momentos de leitura da palavra, momentos como esse, quando a palavra viva de Deus entra separando alma e espírito, junto e medula, o entendimento nosso abre e fala, puxa, meus olhos foram abertos. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados pela emanação de glória mais glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo. Adão perdeu a imagem de Deus. Em Cristo, pelo Espírito Santo, esta imagem de glória em glória, de emanação em emanação, de experiência em experiência, de encontros a encontros, nós vamos sendo mudados à imagem de Cristo. Nós trouxemos a imagem de Adão, mas agora recebemos a imagem de Cristo. Esse é o assunto de Paulo aos Coríntios. Advertências práticas. Evite fazer promessas e votos ao Senhor, porque de nós mesmos reproduziremos muito pouco. Arrependa-se das obras mortas. Eu prometo, Senhor, que esta semana eu vou ler mais a Bíblia. Eu prometo, Senhor, que esta semana eu vou ler as lições de princípios elementares de doutrina que eu não li. Não prometa, não. Chegue diante do Senhor, Ele vai te dar uma fome pela palavra. Eu quero ouvir de novo o que é que o Rai falou sobre isso. Entra na área restrita, lê a palavra, tenha a sua própria revelação. Não ande debaixo da luz de ninguém.
Brilha a vossa luz. É muito bom os mestres, como a gente leu anteriormente, mas você precisa ter sua própria experiência. Por outro lado, olhe para o Senhor quando Ele opera a sua obra no seu coração e proponha ser-lhe obediente e espere pela graça de Deus para que possa sê-lo. Você vai ser transformado. Você vai crescer na graça e no conhecimento. A graça vai fazer você não confiar em você mesmo, mas confiar em Cristo. A graça vai fazer você não prometer nada, mas fixar sua fé no que Cristo fez. Não se trata do que você pode fazer. Trata-se do que Ele fez. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória pelos séculos dos séculos. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. O caminho para você conhecer a verdade e a glória é a graça. O entendimento da graça, o entendimento da bondade, o entendimento do amor incondicional, do amor imerecido, do favor imerecido, da bondade independente do meu merecimento. Amém? Esther, da Argentina, que bom tê-la aqui. Queria agradecer mais uma vez, viu, Gilberto? A terceira vez, Gilberto falou, Adriana, olha lá, Adriana Becgiato, vizinha do Gilberto Junqueira, presbítero da igreja de Taquaritinga, interior de São Paulo. Seja bem-vinda, Adriana. Que Deus possa ter usado essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por entendimento tão simples da Tua palavra. Nós nos arrependemos de todas as obras mortais. Nós nos arrependemos de todo desejo de querer fazer a sua vontade, porque nós não somos capazes de fazer a tua vontade. Damos graças pelo entendimento dessa mensagem, que nós possamos alcançar novos níveis de crescimento e desenvolvimento no nosso caminhar contigo. Amém? Amém. Eu acho que a gravação ficou muito boa aqui.